Você já tomou uma decisão baseada apenas no que os olhos viam e se arrependeu depois? Hoje, no dia 5, vamos ver a humanidade tentando tocar o céu com a Torre de Babel e um homem chamado Ló escolhendo o caminho errado só pela aparência. Mas também vamos ver o nascimento da fé com o chamado de Abraão e Jesus ensinando o segredo da verdadeira felicidade no Sermão do Monte. Hoje é o dia de ajustar a nossa bússola, viver pelo que vemos ou viver pelo que cremos. Lembrando, todos os dias, às 7 da manhã, seu encontro marcado é aqui. Já se inscreveu para não perder a sequência? Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. E tomemos, venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todo tem uma mesma língua. Isto é apenas o começo. E agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o outro. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Alfaxade. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Alfaxade. 2 anos de idade quando... São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Alfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Alfaxade, Sam viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Alfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Alfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Eber. E depois de gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Eber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Sereg viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos,
ao todo morreu em Harã. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da sua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aquele que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você será bendita todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão com o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquiridos e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido, passando dali para um monte a leste de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel a oeste, e aí a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção de Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: esta é a mulher dele. Eles então vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o que veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para minha mulher. Agora, pois, que aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles os acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gados de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro.
Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mateus 5:1-26. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disseram todo o mal contra vocês. Alegrem-se e enxutem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser inspido, como lhes restaurar o sabor, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo do reino dos céus. Aquele que, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda que matar, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. A quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e a quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar do que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele, a caminho para que o seu adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar até o último centavo. Salmos 5:1-12. Ao mestre de canto para flautas, Salmos de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é quem imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis o que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. No temor, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos teus adversários. Endireita
diante de mim o teu caminho, porque na tua boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declaras os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cerca da tua bondade. 28. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada, da desgraça de vocês ficarei zombando. Quando o terror chegar, como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não os responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. A leitura de hoje é um estudo sobre escolhas. Em Gênesis 11, os homens dizem: vamos fazer um nome célebre. Eles constroem uma torre de Babel por orgulho. O resultado: confusão em contraste. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Ele não pede uma torre, pede uma tenda. Deus diz: sai da tua terra, para a terra que lhe mostrarei. Abraão obedeceu sem ter um mapa, apenas uma promessa. Isso é fé. Já no capítulo 13, vemos uma escolha perigosa. Ló e Abraão precisam se separar. Ló levantou os olhos e escolheu a campina do Jordão, porque parecia um jardim. Mas o texto avisa, lá estavam os homens maus de Sodoma. Ló escolheu pela vista, Abraão escolheu pela promessa. E como nós devemos escolher hoje? Em Mateus 5, Jesus sobe ao monte e inverte a lógica de Babel. O mundo diz: felizes os famosos e orgulhosos. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos. Eles nos chamam para ser sal, que conserva, e luz, que guia, e nos dá um alerta sério sobre relacionamentos. Se você estiver ofertando no altar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, pare tudo. Vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Para Deus, relacionamento vale mais do que ritual. Provérbios 1, 24 e 28 traz o alerta final. A sabedoria chamou, mas muitos recusaram. Quando vier a angústia, eles clamarão, mas não serão ouvidos. Não seja como Ló ou os construtores de Babel. Hoje, você tem uma escolha: construir uma torre para o seu ego ou um altar para Deus. Escolher o que brilha aos olhos como Ló, ou confiar na direção de Deus como Abraão. Seja humilde, seja sal, seja luz. Este é o caminho da bem-aventurança. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos da soberba de Babel. Não queremos fazer o nosso nome famoso, mas santificar o teu nome. Dás-nos a fé de Abraão para obedecer o teu chamado, mesmo sem ver o caminho completo. Não nos deixe escolher pelo que os olhos veem, como Ló fez, mas pelo que a tua palavra diz, que as bem-aventuranças moldem o nosso caráter hoje. Ajuda-nos a buscar a reconciliação antes da oferta. Guia-nos à tua justiça, como pede o Salmo 5. Te esperamos amanhã, às 7, em nome de Jesus. Amém.